Zack Yanuari é o nome de um garoto de 18 anos. Zack Yanuari entrou para a história ano passado. Zack Yanuari, talvez o nome você não conhece, mas você vai lembrar do que aconteceu no dia 10 de agosto, exatamente do ano passado. Era um domingo, e o mundo parou nesse domingo quando a história de Zack Yanuari, ela se confundiu com a história de milhares e milhares de famílias. Zack Yanuari estava no domingo 10 de agosto, onde pelo menos 50 mil pessoas em pânico se precipitaram para dentro de um aeroporto, desesperadas, porque naquele exato momento o guarda-chuva de bronze ou de cobre ou de chumbo dos Estados Unidos, que por vários anos parecia que estava protegendo um país, naquele dia os aviões todos se levantariam, soldados iriam embora, os Estados Unidos largariam o Afeganistão e agora é tudo do Talibã. Vocês lembram dessa cena? Impossível não lembrar naquele domingo quando mães pegavam nenês e jogavam por cima dos muros para dizer para os soldados americanos: leve minha criança, porque elas imaginavam que com a invasão do Talibã o que viria não seria nada bom. Em desespero profundo, famílias entravam nos aeroportos, no aeroporto de Cabul, e tentavam entrar dentro daqueles aviões que fechavam suas portas, e a cena era quase de um apocalipse meio diluviano. 10 de agosto, Zack Yanuari estava naquele grupo. E não sei se você vai se lembrar, mas o último avião B-17 dos Estados Unidos, com capacidade para 350 pessoas, ele levantou voo carregando dentro do avião 837 pessoas na fuselagem do avião. 837 dentro do avião, que foi uma das imagens mais divulgadas no ano passado, aquele monte de gente no solário, no chão daquele avião, e muitas pessoas tentando entrar no avião, não conseguiram. E entre as pessoas que não conseguiram entrar no avião, Zack Yanuari, 18 anos, um garoto, um sonhador, um jovem como vocês que estão aqui escutando a gente. Quando o avião B-17, o último avião dos Estados Unidos, se levantaria voo, pessoas em colapso acharam que poderiam pegar carona nas rodas do trem de pouso daquele avião. Lembram disso? E o avião levanta voo, e quando levanta voo, ele alcança a altitude de pelo menos 300, 400, 500 metros, e parece que naquela altitude começam a cair malas, como se o bagageiro se abrisse. Não eram malas, eram corpos. E naquele momento despencavam corpos de homens que enlouquecidamente pensaram que poderiam ir agarrados nas rodas do último avião norte-americano a sair de Cabul. E entre os corpos que despencaram pelas alturas, espatifando-se no chão, a história do Zack Yanuari, 18 anos. Era jogador de futebol do time de Cabul. 7 corpos caíram daquele avião. Outros 8 corpos foram encontrados esmagados entre as ferragens do avião. 15 morreram naquele último voo. Eu conto para você a história de Zack Yanuari por quê? Porque Zack Yanuari deixa como história póstuma as suas redes sociais, onde todos estão conectados de alguma forma, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde for. Zack Yanuari tem uma conta no Instagram. E ele tinha um hobby além do futebol. Gostava de pintar. E entre algumas postagens do Zack Yanuari mostrando as suas obras de arte, quando ele pintava de próprio punho, uma me chamou a atenção. Ele mostra uma pintura muito simples, amadora, mas era o passatempo dele. E embaixo uma frase que mal sabia ele se eternizaria, de um garoto que despencou das alturas, sonhando em atravessá-las. E a frase que ele dizia era a seguinte: você é o dono da sua vida. Se a sua vida for uma pintura, não entregue os pincéis para mais ninguém. Zack Yanuari deixa um legado para todos que estão aqui como jovens, para entender: se você tem pincéis na sua mão e você gosta de pintar e você entende que a tua vida é uma obra de arte, toma cuidado para você não repassar para ninguém as tuas decisões. Infelizmente, Zack Yanuari tomou uma decisão que é totalmente incompreensível no estado de loucura que estavam naquele aeroporto.
Mas se você tem os pincéis nas tuas mãos, não delegue para ninguém as decisões que você toma na tua vida. Quem nós somos? Que decisões tomamos? É uma noite especial onde nesse púlpito, toda sexta-noite, há todo um processo especial para mostrar para você uma religião mais do que nunca prática, acessível, relevante, transformadora, amém? E eu te pergunto, quais são as decisões que você tem tomado, jovem? Não dê os pincéis nas mãos de mais ninguém. É você e Deus e as tuas decisões para a vida. E é por isso que recentemente temos visto no mundo tantos desafios, tantas loucuras, tantos momentos dramáticos, onde pós-pandemia as máscaras saíram, mas continuamos vivendo angústia, luto. Acaba uma pandemia, começa uma guerra, e dessa guerra cada vez se acelerando mais, e você sabe, cada vez que se olha nas redes sociais, a coisa está ficando pior, já se fala em palavras que há muitos anos, desde a minha adolescência, como vocês, não se falava, que era a tal da guerra nuclear. Não pode, o mundo se destrói, profeticamente isso não acontece. A pior cela que existe é o conforto de uma cela. A pior prisão que existe é uma prisão confortável. Quando a gente acha que está tudo bem e vai deixando a vida acontecer, até você perceber que, peraí, não está tão bem não, tem que tomar algumas decisões bem dramáticas, e aí a gente vem para a Bíblia, vamos começar. Na Bíblia você sabia que tem 363 versículos na Bíblia sobre juízo, um Deus que fala, toma cuidado, porque você toma as tuas decisões e você é refém delas, e Deus é juiz, e vivemos tempos onde muitas pessoas querem um Deus muito mais juiz do que qualquer coisa. Tem 363 versículos na Bíblia que mostram um Deus juiz e que pune. Só para você entender um pouquinho, sabe quantos versículos da Bíblia tem sobre promessas de um Deus que abençoa, que ama, que perdoa e que diz que vai voltar? Se nós temos 363 versículos sobre um Deus juiz, para um Deus que promete, nós temos 8.810 versículos. Garotada do IAESC, para cada versículo de um Deus juiz, que às vezes você fica com medo, tem 25 versículos de um Deus que diz, aguenta firme que eu estou contigo, vai firme, não desanima. Promessas de um Deus que diz, minha Bíblia sim tem juízos, mas a minha Bíblia para cada juízo tem 25 versículos dizendo, aguenta um pouco mais, porque é o Deus que foi volta. E esse Deus que volta nos dá uma promessa, amém? E aí a gente vai abrir um texto bíblico que eu coloquei no título do sermão de hoje, talvez uma coisa meio desconhecida para você. Você sabia que a Bíblia tem 773.746 palavras na minha tradução? Na tua pode ser diferente, mas vamos arredondar. Toda a Bíblia tem mais ou menos 770 mil palavras. E agora você vai ver comigo o texto de hoje. Eu vou contar para você a história de alguém diferente de Isaac Anuari. Talvez um jovem também. Não sabemos a idade certa dele. Mas para esta pessoa, para esse personagem bíblico, das 770 mil palavras da Bíblia, só 4 são dedicadas para ele. Já sabe quem é? 4. Não são 40, não são 400. É um nome da Bíblia que aparece com mais 3 palavras e ele desaparece da Bíblia, como talvez você no seu ano bíblico leu, passou rápido e não pensou que isso aqui teria algo muito especial para uma sexta-feira à noite para a gente. Agora sim, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. 2 Timóteo 4, 21. Vem comigo. Não se surpreenda, porque é desse versículo aqui que vamos tirar a aplicação de hoje. 2 Timóteo 4, 21. Se prepare para ler a história de um herói bíblico que ocupa 4 palavras da Bíblia. 2 Timóteo 4, 21, nós lemos. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Pode olhar para mim? O texto de hoje é esse. Inspirador? Ô pastor, eu pensava que ia ler um salmo aqui, uma coisa maior. Não, esse aqui é o texto de hoje. É um texto que mostra primeiro o final da carta de Paulo para Timóteo. Já gosto disso porque o texto de hoje mostra 2 Timóteo, quando Paulo vai terminar sua vida, a última carta que ele faz, os últimos escritos que ele manda, a última mensagem, e aqui estão os últimos 2 versículos, entre aspas, da história de Paulo que nós imaginamos.
É Paulo escrevendo no cárcere: para quem eu entrego o legado da minha vida? Paulo não entrega aqui uma carta para um presidente, Paulo não entrega aqui uma carta para um grande avô com vários netos, ou bisavô com bisnetos, o que não tem problema nenhum. Paulo aqui não escreve para nenhum grande empresário que poderia manter o dinheiro da igreja. Quando Paulo está vendo que está sendo afiada a espada para o pescoço dele, ele escolhe para quem mandar a sua última carta. Novas gerações. Zaque Anuari. Você com 18 anos, você com 20, você com 15, com 17, eu não sei a tua idade, mas eu quero que você entenda, jovem, que uma igreja como essa, das mais tradicionais do adventismo em todo o Brasil, o jovem ele é prioridade da igreja, porque o jovem ele é prioridade da Bíblia. E quando Paulo diz: Timóteo, nessa carta combati o bom combate, Timóteo, vão vir dias terríveis, Timóteo, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. As cartas de Paulo para Timóteo, elas são intensas, elas são urgentes, elas são dramáticas. E agora finalmente Paulo respira e diz: acabou, eu vou encerrar minha carta, vai chegar para Timóteo, e um dia vai chegar lá para aquelas pessoas em São Paulo, e essa carta vai atravessar séculos e milênios. E aí ele termina dizendo: quem está com ele nos últimos segundos de vida, minutos, horas, dias, deixa eu arredondar para segundos. E agora Paulo diz exatamente o que eu li para você: vem, Timóteo, antes do inverno, porque eu vou morrer. Paulo já está sentindo o cronômetro da sua vida regressivo cada vez mais próximo do momento grandioso do martírio dele. E ele fala: Timóteo, se você não vier antes do inverno, Timóteo, é só no céu. Mas Timóteo, Paulo continua, e é o texto de hoje: fica tranquilo, porque tem pessoas que estão aqui comigo, e entre elas você vê Cláudia, Prudente, Lino e o grande herói desta noite, chamado Eubulo. Pergunto para vocês, como já perguntei outras vezes: alguém aqui neste recinto se chama Eubulo? E a ESC? Tem algum Eubulo aí? Ok, eu vou à frente. Alguém de vocês conhece alguém no mundo que se chame Eubulo? Conhece meu amigo Eubulo? Troco ali o WhatsApp com Eubulo. Toda vez que eu falo sobre Eubulo, já perguntei em alguns auditórios, eu nunca encontrei uma pessoa sequer que sequer conheçam Eubulo. E existe Eubulo no mundo? Existe. Fui lá no Google, coloquei no Facebook ali, existem algumas centenas de Eubulos no mundo. Alguém deu o nome de Eubulo para o filho. Mas não é um nome comum, sim ou não? Eubulo não é um nome comum. Bom, o pastor está falando que esse Odailson também não é muito comum. Meu nome é Odailson. Alguém que chama Odailson? Tem alguns, poucos, mas existe. Meus pais foram super criativos. Meu irmão mais velho se chama Odinilson. Olhou para mim quando nasci e falou: vai se chamar Odailson. E o sonho da minha mãe era ter uma filha que ia se chamar Ednilce. Deus não deixou nascer, nem concebeu, nada. É Odailson e Odinilson. Mas não são nomes comuns, só que Eubulo é mais. Aí eu fui olhar um pouquinho, gente, no Google. Depois você coloca lá, porque pergunte quais são os nomes brasileiros mais bizarros cadastrados no cartório. São nomes reais, tá? Selecionei aqui 10, porque tem alguns que eu não posso nem falar em público. Porque tem pai que dá o nome do filho de um palavrão, não dá para ler. Mas eu vou ler para você alguns dos nomes diferentes que um pai olhou para um filho e falou assim: ó, não é Eubulo, não é Odailson, mas é um nome talvez até mais estranho. Quer ver? Nomes mais estranhos do Brasil. Alguém olhou para o filho e deu o nome do filho de Asteroide Silvério. O pai olhou para a filha, pegou no bracinho embalando, que nem eu quando olhei a Thalissa, mas deu o nome da filha de Alcibarbuda. É nome de mulher, gente. Aí alguém aqui poetizou com o nome do filho. Meu filho vai chamar Amin Amou Amado. Piora. Porque o pai denuncia sua predileção por carro quando deu o nome do filho. Tem alguém no Brasil que se chama Chevrolet da Silva Ford. Se for na internet alguém que conhece, pode me falar aí, tá bom? Já pensou alguém se chamando elegível, inelegível? Uma moça recebeu dos pais, até 18 anos não pode mudar, depois dizem que pode, mas tem que aguentar até os 18 anos, se chama Itaú. Pastor, por que não foi Santander? Itaú, mas não pelo banco, tá?
é porque Itaú, na língua indígena, quer dizer pedra preta. E os pais quiseram fazer alguma homenagem. Mas vai ficar pior, porque olha, alguém olhou para o filho, para a filha, e deu o nome de aeronauta barata. A outra mal nasce, já ganha um bullying, porque a menina se chama barrigudinha Celeida. E os dois piores do final. O filho nasce, o pai diz, você vai se chamar colapso cardíaco da Silva. E para acabar, mal o filho nasce e o nome é de morte, porque tem alguém no Brasil que se chama Necrotério Pereira Silva. Gente, limites, né? Limites. Vamos lá. E dois bem interessantes, podem estar aqui por nós até inclusive. Alguém no Brasil se chama Gasolina e tem uma moça aqui no Brasil que se chama Gorgonzola. Esse eu gostei porque eu curto uma pizza, tá bom? Bom, mas vamos para Eubulo, gente. Nenhum desses. Eubulo aparece na Bíblia uma vez e desaparece. Ele aparece e desaparece com 4 palavras. Eubulo te envia saudações, mais nada. Gente, eu não ia falar para vocês se não houvesse algo fantástico na história de Eubulo. Primeiro, Eubulo é um nome grego. Ou seja, Eubulo tinha no seu próprio nome a assinatura da sua origem. Se você for para os Estados Unidos e falar assim, meu nome é José da Silva, é meio claro que você é do Brasil. Carrega com você a tua origem. Se vem alguém aqui, teu nome é William Serves, ok, deve ser dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Eubulo é um nome grego, e ele não muda de nome, de maneira que ele aparece como um dos poucos que está com Paulo, e Paulo diz, Eubulo te envia saudações. Olha que loucura, Eubulo é um grego, mas Eubulo está em Roma, e está do lado de Paulo. A gente pode imaginar um pouco a história de um homem apenas com 4 palavras, porque o seu nome carrega um significado profundo. Eubulo nasceu num berço totalmente secularizado. A Grécia, você sabe o panteão de deuses, a filosofia que ocupava o umbigo dos gregos, e as discussões que colocavam cada vez Deus mais distante, e agora você vê um Eubulo aparece do lado de Paulo. Pastor, está estranho, porque se Eubulo é grego, nasceu na Grécia, está fazendo o que em Roma? Eubulo nasce na Grécia, mora em Roma, mas a sua cidadania é do reino de Deus, estando ao lado de Paulo como um homem convertido em Cristo Jesus. Não importa onde você está, se é em Roma, o que importa é que, grego ou romano, Eubulo está do lado de Paulo dizendo, eu sei a quem eu sirvo. E quando Paulo tem poucos amigos no fim da sua vida, porque dizem que é assim, né? Tem muitos colegas, amigos de verdade, poucos. Tem gente que faz parte da tua agenda e tem gente que faz parte do teu destino. Da agenda são muitos, do destino são poucos. E quando Paulo está com Eubulo, ele fala, esse está comigo aqui. Primeira lição do nome de Eubulo. Eubulo tem uma cidadania celestial, a despeito do ambiente de onde ele veio, Grécia e Roma. Segunda aplicação, para a gente passar para o outro nome. Eubulo é um nome grego. E na Bíblia muitos mudam de nome. Saulo vira Paulo, certo? Você conhece, Jacó vira Israel. Agora Eubulo aparece apenas com seu único nome, você não vai ver em nenhum outro lugar das 770 mil palavras da Bíblia. Agora Eubulo não precisa mudar de nome, porque o significado em grego de Eubulo é a coisa mais importante no momento que estamos vivendo agora. E você vai entender por quê. Sabe o que quer dizer Eubulo em grego? Prudente e bom conselheiro. Eubulo aparece na Bíblia para nos lembrar que prudência é sim a característica do povo de Deus. Prudência é sim a característica da igreja adventista do 7º dia. E quando nós olhamos um Eubulo dizendo, ele está com Paulo, ele está ali enviando saudações, este grego que vive em Roma, mas seu coração está no céu, lembra para mim e para você que hoje se procuram homens e mulheres equilibrados, de bom senso, que respirem antes de falar, que talvez deletem antes de teclar, que pensem mais antes de postar, que respirem antes de falar demais, porque o mundo precisa hoje, não de pessoas que falam demais, é pessoas que mostram o suficiente. E eu acredito numa igreja que pode dizer hoje com toda a voz, em tempos difíceis de Brasil, levanta-se um povo com a palavra de Deus para dizer, Eubulo, me faz lembrar o melhor de cada um de nós. E como eu queria ficar só com Eubulo, mas Eubulo tem um contraste.
E assim como Eubulo aparece só uma vez na Bíblia, jovens, vem comigo que eu quero mostrar para você um outro nome de alguém que só aparece também uma vez na Bíblia. E esse outro nome está em 3 João, versículo 9. Só tem um capítulo ali, 3 João, versículo 9. E é o oposto de Eubulo, porque também esse nome mais feio ainda que o de Eubulo. Mas o pior não é o nome que parece feio, é a atitude dele. Em 3 João 9, nós vemos: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Pastor, teu sermão hoje é sobre Eubulo e Diótrefes? Exatamente, você já ouviu alguma vez ouvir falar nesses dois? Por muito mais Eubulo e muito menos Diótrefes, porque João reconhece, tem um camarada que eu queria falar do evangelho, tem um camarada que eu queria falar da graça, tem um camarada que eu queria mostrar o que eu aprendi com Jesus, tem um camarada que eu gostaria tanto de dizer para eles o Getsemane, o que eu vivi ao pé da cruz, mas tem um camarada lá que tem um banco cativo na igreja, que não deixa a gente participar. Meus irmãos, Diótrefes não está tão distante da gente hoje, sim ou não? A gente tem que tomar muito cuidado, porque ninguém vai fazer banco cativo na igreja de madeira da cruz. Você entende isso? E Diótrefes aparece aqui como alguém apegado desesperadamente ao espaço, ao pedaço de chão que ele tem. E aí João diz: poxa vida, que pena, eu tinha tanta coisa boa para falar para essa comunidade, mas o Diótrefes não deixa. O Diótrefes faz a gente lembrar de uma coisa: somos responsáveis pelas nossas decisões, como Isaac Anuari falou. E eu venho exatamente numa sexta-feira mostrar para você como Eubulo deve estar entre nós e como Diótrefes não deve mais. Porque quando você começa a virar a medida, a régua, o eu sei, o eu sou, o eu pareço, me imitem porque eu sou o máximo, esse momento perigosíssimo. Mas pastor, então calma aí. Então agora a prudência quer dizer que não tem não? Quer dizer que fazemos o que a gente quer? Quer dizer que agora está tudo liberado? Está tudo beleza? A igreja adventista, a palavra de Deus e o Senhor nosso Deus, Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. A igreja aceita todos, mas não podemos aceitar tudo. A Bíblia diz: todos são bem-vindos, mas o tudo do lado de cá do céu inclui pecado que nós temos que entender. Que prudência é você dizer claramente aquilo que é graça, aquilo que é bênção, aquilo que é justificação, aquilo que é salvação, aquilo que é redenção e aquilo que é, irmãos, transformação. Esses dias eu colocava nas minhas redes sociais, jovens do ESC, uma palavra. Eu recebi tantos haters que num único dia, numa única postagem, eu perdi pelo menos 500 seguidores por um único texto. E qual era a palavra desse texto? Quebrantamento. Não, pastor, não fala mais sobre isso. Para. Até aqui está legal. Jesus ama todos, tudo está certo, vem todo mundo para a igreja. Mas não, falar em mudança, falar em transformação, aí já não está mais legal. E eu perdi seguidor porque eu falei em quebrantamento. Parece que é uma palavra maldita hoje em dia. Irmãos, o povo de Deus precisa se levantar com uma mensagem de Eubulo para dizer: nós somos prudentes e equilibrados. E quando você fala em prudência, não quer dizer que você vai dizer que agora você tem um campo de futebol que não tem linha, que não tem trave, que não tem regra, que não tem apito, que não tem juiz, que não tem gandula, e você faz o que quer. Não tem jogo. Então não pense que limites são para limitar tua felicidade. Agora o que não pode é virar um Diótrefes que diz: aqui quem manda sou só eu. Difícil a mensagem, mas ela é sincera do coração para você. Eu queria ler para você mais um texto da Bíblia. E vem comigo para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E esse versículo a gente termina. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero dizer para você que para mim esse é um dos textos mais equilibrados que eu vejo na Bíblia inteira. Porque esse texto lembra para nós que paz faz parte da graça.
Não dá para você ser uma pessoa cheia de graça, justificado pela cruz, e uma pessoa azeda, ardida, que o povo olha e diz: gente, aquela pessoa parece que acordou de manhã e comeu cereal de prego com suco de caco de vidro, e vem para a igreja achar que está bonito. Não, não. Paz, um olhar sereno, uma galera que gosta de estar com você, os jovens gostam de estar contigo, você abraça, você sorri, você brinca, você curte. Agora, na hora de dizer o que é certo e errado, você também diz. Por que não dá para ter esse equilíbrio? E esse texto fala: a paz. Em tempos como estamos vivendo hoje, escuta o que eu vou te falar agora. Palavras saem de um coração em guerra, mas palavrões não saem de um coração em paz. Eu tenho medo quando eu vejo alguém abrindo a Bíblia e descendo tantas palavras erradas, tantos palavrões. Eu falo assim: Senhor, tem coisa errada, porque palavras você consegue disfarçar. Um coração com raiva, com ódio, consegue disfarçar por um tempo a elegância, a prudência, ou até aquela artificial educação, polidez. Não, não, mas um coração em paz, gente, do fruto do Espírito, que foi abençoado e beijado por Deus, este coração não consegue proferir palavrões. Concordam comigo? Vamos cuidar? E aí esse texto vai para a segunda parte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Será que não é possível que a gente fale em justificação pela fé com os princípios de Deus? Será que não é possível que a gente fale que existe sim um Êubulo que vem de uma Grécia, mas se transforma para seguir a Deus e carrega junto a prudência e o equilíbrio? Amado jovem, para mim essa palavra santificação traz para mim esta palavra tão importante que é quebrantamento, transformação e mudança. E o mundo nos observa. Eu estava do outro lado do planeta, num fuso horário de 12 horas de diferença. Ia ficar 15 dias longe da minha amada que está sentada ali. Ia fazer um programa especial desses convites que vem para a gente fazer evangelismo, e uma língua totalmente diferente. E eu ia passar 15 dias bem distante de casa. A esposa, com saudade, falou: vai, volta logo, mas pôs no meu bolso um bilhetinho. Porque ela sabe que quando a gente vai para esses outros lugares internacionais, você volta, passa no aeroporto, tem um lugarzinho cheio de coisinha para vender chamado Duty Free. Amor, traz esse perfume para mim, porque lá vai ser mais barato do que aqui. Tá bom, pus no bolso, viajei, preguei, volta de Jesus, evangelho, missão, acabou. Vamos voltar para casa. Depois de 15 dias sem ouvir falar meu nome, nem direito o português, que todo mundo falava outro idioma, eu cheguei no aeroporto, fui no Duty Free e finalmente ali eu achei o perfume que a minha esposa tanto queria. Peguei, olhei o preço, estava bom, metade do preço no Brasil, vou fazer ela bem feliz. Quando eu ia pegar e guardar ali na sacola para pagar, congela a imagem, chega um casal, pertinho de mim, mas bem perto, que parece que iam até pegar o perfume. Eu falei: pode ir aqui. Não, mas eles não queriam perfume. Eles olharam para mim, ficaram meio parados assim, e de repente tomaram a coragem e falaram: pastor Odailson? Eu levei um susto, falei assim: sim, primeira vez que eu escuto o meu nome em 15 dias, do outro lado do mundo, num português nosso. Falei: vocês são brasileiros? Sim, pastor. Falei: estou levando aqui um presente para minha esposa e tal. Pastor, a gente sabia que era o senhor, mas a gente não tinha coragem. Falei: por quê? Aí eles falaram: sabe o que aconteceu? O nosso táxi parou atrás do seu, lá fora. E a gente acompanhou o senhor descendo a bagagem, entrando no aeroporto, fazendo o check-in, passando na alfândega, detector de metais. Aí o senhor entrou aqui no embarque, o senhor foi no banheiro ali rapidinho, depois saiu. Aí passou, olhou o seu portão de embarque e veio comer um lanchinho, e agora veio para o Duty Free. Quando eles falaram, eu fui arregalando meus olhos, eu falei assim: gente, estou sendo stalkeado no Japão. Aí eles: pastor, a gente perseguiu você, né? Eu falei: sem dúvida. Fizemos uma foto que eles queriam, eu levei na brincadeira, mas quando eu cheguei em casa, entreguei o perfume para minha amada, eu falei: como a gente não percebe? Ah, pastor, é que você é pastor, conhecido. Não. A gente não sabe se em 45 minutos não tem alguém seguindo eu e você e observando o nosso comportamento. Nós somos observados, que a Bíblia diz que nós somos testemunha para o mundo, amém? E aí quando eu vejo a história de Êubulo, eu me pergunto: qual que é a nossa história? Querido amigo e irmão, a graça é para todos.
os princípios também são para todos. A igreja é para todos. A transformação também é para todos. A cruz é para todos. A volta de Jesus também é para todos. O teu nome talvez não esteja na Bíblia, mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: Eubulo aparece só uma vez na Bíblia. E poderia nem aparecer nenhuma vez na Bíblia como o meu. Agora, jovens amados, sabe o que é mais importante numa sexta-noite como essa? Não é quantas vezes o teu nome aparece na Bíblia, mas que o teu e o meu nome apareçam pelo menos uma única vez no livro da vida. E se o teu nome estiver apenas uma única vez no livro da vida, se prepare, porque o mundo nos observa, Deus nos abençoa, e nós vamos poder mostrar para esse planeta que o adventismo, sim, é uma religião urgente, num mundo que busca equilíbrio, bom senso, e sem os bancos cativos dos diótrefes.